Boa tarde, presidente. Boa tarde ao vereador Almir Vieira, que conduz os trabalhos nesse instante aqui na casa. Boa tarde também a todos os colegas vereadores e a todas as pessoas que estão presentes aqui na plateia e também a população da nossa cidade que nos acompanha de forma carinhosa aí através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Bem, Ari, gostaria de pedir as fotos que nesse final de semana nós realizamos a segunda edição de um projeto do nosso mandato, que é o Gabinete nos Bairros. Durante a campanha eleitoral, eu tinha me comprometido em vir para essa Casa Legislativa e procurar conciliar, de um lado, as temáticas que são necessárias, que a gente discuta para a nossa cidade, né, que sejam coerentes com a grandeza do nosso município, e do outro, tentar atender as questões também pontuais, as questões locais, as questões geográficas dos 35 bairros da nossa cidade. E nós realizamos esse final de semana a segunda edição do Gabinete nos Bairros, no bairro Progresso. A primeira edição que nós fizemos foi no bairro Escola Agrícola e agora nós realizamos no bairro Progresso. Foi possível, graças também, quero fazer um agradecimento aqui, ao gerente Daniel, do Supermercado Carol. Eles disponibilizaram um local, permitiram a nossa presença ali naquele supermercado, no estabelecimento, e nós estivemos presentes, juntamente com a minha equipe, atendendo a comunidade. Recebi também a visita carinhosa aqui do vereador Gilson, a quem eu agradeço, meu amigo, e nós estivemos acompanhando ali os problemas das pessoas. E é sempre uma experiência muito interessante, né? É muito bom a gente estar ao lado da população, a gente estar escutando as demandas, os anseios, né? Podemos, inclusive, filtrarmos dentro daquilo que é a projeção, com aquilo que é o sonho, com aquilo que é possível, que é constitucional, e com aquilo que está ao nosso alcance também, né? Aquilo que nós, enquanto vereadores, podemos, através de alguns dos mecanismos que nós temos, informarmos. Inclusive, nós realizamos também um material explicativo do papel de vereador que a gente distribui para as pessoas nesses lugares, explicando para a população, porque às vezes algumas pessoas acham que a gente tem determinadas competências que a gente adoraria ter, né? Mas que não cabe à nossa alçada de trabalho. E foi muito interessante. Bem, das principais reivindicações, como era se esperar, a questão da segurança pública, que não é um assunto, né, exclusivo do bairro Progresso, mas é um assunto, sim, de toda a nossa cidade. Inclusive, os vereadores estiveram ontem, acho que alguns vão narrar e descrever a conversa como foi com o secretário de Estado ontem, e realmente é algo que a população da nossa cidade, nos mais variados locais, está pleiteando, está pedindo uma atenção muito especial, e que a gente procure formas alternativas aqui de conseguirmos enfrentar esse problema. Alguns moradores destacaram, e aí, para mim, de um lado, uma felicidade, de outro uma tristeza, o problema da castração dos animais, né? Então, uma quantidade imensa de animais abandonados, o que é uma realidade de toda a cidade também. A gente tem aproximadamente 5 mil animais abandonados nos bairros do nosso município, e realmente isso acaba gerando não apenas uma questão dos animais em si, mas também um assunto de saúde pública, de forma que preocupa a população, e a gente vem procurando alguns avanços institucionais aí nesse sentido, de forma contínua, aí fazendo um trabalho diferenciado nessa temática. Em relação a algumas ruas, também os moradores destacaram, passaram aqui alguns questionamentos, como a rua Francisco Benigno, suscitado aqui pela Ariane, e eu e a minha equipe, a gente coletou essas informações e estamos também fazendo esse contato e essa ponte com o Executivo, a fim de sabermos melhor o planejamento, como é que estão algumas questões internas, e passarmos isso, repassarmos à população. Aliás, esse é um ponto que a gente percebeu, e aqui fica uma sugestão. Às vezes, né, essa comunicação, as obras, elas estão acontecendo, existe um cronograma, existe um planejamento dentro, por exemplo, da Prefeitura, do Poder Executivo, mas muitas vezes ele é desconhecido pela população. Então, essa clareza, né, em dar mecanismos de transparência, e de conseguir dizer como é que estão os andamentos, os acontecimentos, ele é muito importante para que as pessoas saibam se aquilo será realizado, se não será realizado, e o porquê dos acontecimentos. Bem, e também os moradores colocaram aqui, isso foi de uma forma geral, problema em relação a uma ponte, né, a ponte Alexandre Piffer, minha pronúncia é péssima, mas parece que é isso, e essa foi uma situação colocada aqui por grande parte dos moradores. Inclusive, a gente está contactando já o secretário de Obras também para saber um posicionamento. Algumas visitas foram feitas, mas a população ainda carece de uma resposta. Não sabe exatamente, né, os procedimentos que estão sendo adotados e qual a previsão em relação às obras. Questão da saúde, mais uma vez, vereador Gilson, quando nós fizemos as visitas, a gente constata que a saúde básica, ela tem funcionado, ela tem agradado a população, mas quando precisa de um exame mais específico, né, isso acaba sendo um problema apresentado.
então algumas dificuldades para agendar algumas consultas, no postinho Arthur Riedel, então a população também descreveu que no Garcia acaba tendo, né, uma situação diferenciada, mas ali, especificamente na questão do Progresso, tem alguns problemas nessa parte da saúde. Foi uma experiência muito interessante, a gente recebeu a visita de várias pessoas, que, através da divulgação da nossa equipe também durante a semana, que de uma forma muito carinhosa vieram lá, nos abraçaram, contaram um pouco as suas histórias, as suas expectativas e seus anseios, e a gente sai fortalecido em relação a esses acontecimentos. É sempre bom estar do lado da população e fazer os encaminhamentos aqui, e cabe a nós agora lutarmos para que a gente consiga viabilizar essas demandas que a população nos colocou. Ari, eu gostaria de botar também a imagem. Eu, semana passada, como outros vereadores, tive a felicidade de receber a visita da vereadora de Gaspar, Franciele Bach, uma amiga pessoal, também selecionada como uma jovem RAPS, né, a questão de gestão pública de pessoas solucionadas. Eu tive a felicidade de estar representando a nossa cidade aqui, e de ser, né, um legislador aqui do Vale do Itajaí, selecionado na categoria líder, e ela foi selecionada na categoria jovem, faz parte, a gente vai se encontrar semana que vem nesse curso de formação de gestão pública em São Paulo, bem interessante. E a Fran, ela é a vereadora mais jovem também na Câmara Municipal de Gaspar. Então, da mesma forma, ela é em Gaspar, eu aqui em Blumenau, primeiro mandato nosso, então a gente trocou algumas experiências e alguns desafios, né, sobre as dificuldades que nós jovens temos também de enfrentar alguns espaços institucionais e destravarmos algumas questões. Em relação à questão da juventude, além dessa visita da Franciele Beck, eu quero parabenizar também aqui a Conferência de Juventude, que se realizou nesse final de semana, organizado pelo gerente aqui de Juventude na cidade, Rafael Reusser, que desenvolveu. Eu, infelizmente, por causa de agenda, não pude estar presente, mas acompanhei durante a semana o agendamento. Acredito até que vai se procurar aqui disponibilizar a tribuna para que possa ser colocado aí alguns planos que eles estão tendo, e soube que foi uma conferência muito produtiva, muito positiva, e que fez um avanço significativo nessa questão. Destaco também o trabalho do João Vitor Krieger, da qual conheço, e é muito significativo nesse sentido de mapear as necessidades, os problemas da juventude da nossa cidade e procurar avanços em relação a essas políticas públicas tão importantes para que os jovens possam ter opção de lazer, possam ter mais espaços de oportunidades em relação à questão de educação e, né, e não acabem se direcionando para caminhos complicados aí. Então, seria isso nessa tarde. Presidente, agradeço a atenção de todos e desejo aí que a espiritualidade continue sempre nos iluminando e nos guiando. Muito obrigado. Obrigado.